Olá, amigos! Aqui estamos nós para mais uma semana de bênção, uma semana de vitórias. Eu não tenho dúvida que ao começarmos a nossa semana meditando na Palavra de Deus, tomando esse café maravilhoso, esse café muito gostoso, que é a nossa reflexão, nosso devocional semanal, eu peço a você que desde já venha curtir aí, não é? Deixar o seu comentário. Se você deseja ouvir sobre um tema específico, lembre-se que no nosso canal nós temos muitos assuntos sendo tratados todo dia, de segunda a sexta-feira. Então fique atento às notificações, clique aí no sininho para que você possa receber as notificações e, logicamente, compartilhe com aqueles a quem você ama. Nesta semana, nós podemos meditar um pouquinho sobre lutar e vencer sem medo. É grande verdade que muitas vezes, diante das nossas lutas, desejamos muitas vezes vencer, porém o medo às vezes nos atrapalha. Então, podemos meditar em apenas um único versículo nesta semana que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Diz assim o texto: o último inimigo a ser destruído é a morte. Queridos, pense numa semana com a sua luta diária. Muitas vezes chegamos ao final da semana cansados, sobrecarregados. É bem comum conversar com pessoas que trabalham a semana inteira, de segunda a sexta ou segunda a sábado, trabalham, estudam, buscam resolver assuntos, mas quando chega o domingo de se dedicar a Deus, separar esse dia gostoso para falar com o Senhor, se sente tão cansado que sequer tem forças para ir à igreja. Bom, de imediato eu posso pensar que talvez estejamos falando de uma pessoa que tem desviado o foco da sua existência. Nós nascemos para a glória e para o louvor de Deus. E para isso precisamos não apenas vencer dia após dia, mas também separar um tempo para nos dedicarmos a Ele. Lembre-se da viração do dia, quando Adão se encontrava com o seu Deus, o seu Criador, e lá em Gênesis vai dizer que na viração do dia havia um diálogo. Talvez você não tenha tempo diário para conversar com Deus, mas acompanhar o nosso café espiritual, meditar, orar, ter um momento de meditação, de reflexão, e quando chegar o domingo do Senhor, se dirigir à sua igreja e buscar ouvir uma mensagem que fortifique o seu coração, que ajude você a vencer os seus obstáculos. E eu tenho certeza que não são poucos. Quando o apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, ele está falando que no dia a dia da nossa vida nós vamos ter que vencer muitos inimigos. Vamos ter que vencer as doenças, as dificuldades que surgem, as palavras que nos jogam para baixo. Então vamos pensar numa semana que, já que estamos começando bem, lendo a palavra de Deus, ouvindo uma reflexão da palavra de Deus, talvez nós pudéssemos refletir um pouco sobre vencer a morte todos os dias. Quantos dias você acumula? Meses? Anos? Décadas? Você já parou para pensar que você tem vencido a morte todos os dias até aqui? Isso não é nenhuma novidade. Mas repense isso sobre esta forma de ver a vida diariamente. Este modo de pensar não deve servir apenas para que você se mantenha acordado, ativo, vivo. Não é para isso. Falo em parar para observar a cada dia, dentro do seu próprio universo, ao seu redor, que viver é uma dádiva que chamamos de presente. A vida deve ser compreendida e não apenas estar vivo, mas viver o presente verdadeiramente. O
apóstolo Paulo, ao escrever à igreja que ali estava em Corinto, ele procurou orientar seus irmãos de fé a acreditarem na ressurreição da carne, mas mesmo tendo que sepultar a carne de seus entes. Veja que ele fala para os vivos que sofrerão o dano da morte naquelas pessoas que eles amavam, naqueles entes queridos. Ele chamava a atenção para não observarmos apenas com os olhos, mas com o coração. Olhar não apenas para ver, mas para contemplar, confirmar internamente, dentro de cada um deles, o que foi visto exteriormente. Você não está iniciando uma nova semana por acaso. Não há espaço para o acaso em sua vida. Deus não faz nada por acaso. O seu Criador, ele permitiu que você chegasse até aqui, dando todas as condições para vencer cada etapa da sua história, um dia de cada vez. Então, eu prefiro entender e crer, e aconselho você a fazer o mesmo, que a partir do momento que você inicia a sua semana meditando na palavra de Deus, digo uma semana comercial, porque o domingo não no calendário ele é o primeiro dia da semana, mas na nossa correria, a segunda-feira, ou melhor, o segundo dia da semana, passa a ser o nosso primeiro dia, vamos dizer assim. Então, eu prefiro crer que ao meditarmos no início da nossa semana corrida na palavra de Deus, vamos ter sim uma semana valorizada por aquele que nos presenteou com cada dia, com o presente. Viva os seus dias de modo a vencer este último inimigo, a morte, que Paulo se refere. Valorize você também, valorize os seus dias, a sua semana. Não se permita perder tempo com aquilo que não agrada o seu coração e ao seu Criador. Vença não apenas o último inimigo, mas vença a cada dia as suas dificuldades. Porque se você não vencer, você será vencido. Vença um dia de cada vez, para que ao final de todas as coisas, o inimigo maior, como diz o apóstolo Paulo, a morte, seja vencida no final da nossa etapa última. Então, quando nós percebemos que temos oportunidade de vencer um dia de cada vez, mesmo vivendo os nossos perigos, mesmo vivendo as nossas situações difíceis, as nossas adversidades, doença, falta de dinheiro, falta de fé, esfriamento espiritual, desacreditando a cada dia na humanidade, nos homens, na palavra humana, mesmo que você sofra por esse conjunto de situações ruins, você tem sido um vencedor. Você tem vencido dia após dia e nisso nós precisamos acreditar e continuar acreditando. Porque eu falo de algo que já aconteceu. Quantos dias você já venceu na sua vida? E quantos mais você vencerá? Se você chegou até aqui, não desista. Continue insistindo. Busque em Deus forças para que você possa vencer mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, mais uma década ou várias décadas que Deus queira lhe dar. Não contabilize o que resta, porque você não sabe quanto tempo ainda há de existir. Mas olhe um pouquinho para trás e veja quantos dias você venceu. Procure se lembrar quem estava com você nos momentos difíceis da sua vida. Procure se lembrar que Deus tem cuidado de você todos os dias. Não se esqueça disso e não duvide do cuidado de Deus sobre a sua vida. Não se queixe, não se compare,
Não compare a sua vida com outras vidas. Seja grato a Deus. Vença um dia de cada vez. Vença sem medo. E vença também no momento final a morte que nos espreita. Não falo da morte física, porque essa está destinada a todos os seres. Mas vença a morte espiritual. Morte esta espiritual que começa quando nós não entendemos o que é viver na presença de Deus. Viva na presença de Deus. Guarde o seu coração para o seu Deus. E naquele grande dia, além de contabilizar todos os dias que você já tem vencido, você ainda há de vencer a morte. Experimentará a vida eterna na presença de Deus. Eu não duvido disso. Desejo a você, então, uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de vitórias. E que o Senhor Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Até a próxima, se Deus quiser.